Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana que vai do dia 18 ao dia 24 de julho de 2022. Quais são os principais aspectos, as principais energias para essa semana que nós temos pela frente? Primeiro, gente, eu tenho que dizer para vocês que nós temos uma semana meio bombástica pela frente, bastante transformadora, em que talvez traga algumas crises, a gente vai ter que olhar para algumas questões que provavelmente serão reveladas, abertas, escancaradas para a gente. Por quê? Primeiro, nós teremos Plutão superativo. A gente vê aqui, olha, na segunda-feira nós temos Mercúrio fazendo oposição para Plutão. Aí vocês veem aqui, olha, que na terça-feira nós temos o Sol fazendo oposição para Plutão. Aí depois, na quarta-feira, nós vemos a quadratura de Lua e Plutão. E aí nós temos aspectos positivos ali com Plutão na segunda e um outro aspecto mais positivo ali com a Lua, com Plutão na sexta. Mas vocês podem ver que o início da semana, até quarta-feira, a gente vai ter aí um período bastante desafiador, bastante transformador. Além desses aspectos com Plutão que a gente vai ter, essas oposições que a gente vai ter, a gente tem o arcano da semana que diz o seguinte: apesar de todo o caos, de toda a crise, de toda exposição, de toda transformação, saiu aí a estrela. E a estrela, esse arcano maior, ele indica esperança. É o arcano da esperança, é o arcano que diz: depois da destruição, da queda da torre, existe uma luz, existe uma esperança. As coisas vão dar certo, existe um porquê, existe uma razão para tudo isso estar acontecendo, porque nós precisamos transformar, e a transformação que é essa energia da estrela, inclusive que tem essa afinidade com o Aquário, com Urano. Então esse arcano ele indica o progresso. Apesar de termos uma destruição, uma queda de um império, nós temos a evolução pela frente, nós temos progresso nesse caminhar. Se algo cair, se algo desabar durante esse período, é porque aquilo precisava realmente acontecer, né? Então a gente tem que estar preparado também para essas transformações para essa semana, porém com essa esperança, a esperança da estrela. E a gente pode ver um pouco dessa esperança nos aspectos que a gente vai ter ali no sábado e domingo, tá? Além disso, nós vamos ter mudanças de energias acontecendo essa semana. A gente vai ter, primeiro, que são os vermelhinhos aqui, a gente vai ter Mercúrio entrando em Leão. Isso na terça-feira, ali às 9h34, como está aqui para vocês. Além disso, a gente vai ter também, aqui outro vermelhinho, é o Sol. A gente vai ter a mudança, o Sol vai sair do signo de Câncer e vai entrar no signo de Leão, iniciando a temporada leonina. E também nós temos Quirón na terça-feira, ali juntinho com a entrada de Mercúrio em Leão, a gente vai ter o Quirón aqui ficando retrógrado. Quirón vai ficar retrógrado até o dia 23 de dezembro de 2022 e ele vai voltar para o grau 11, ou seja, ele vai chegar ali a 11 graus e 56 minutos, tá? Então, Quirón vai andar de 16 graus até 11 graus aqui, tá certo? E Quirón retrogradando simboliza que nós vamos entrar em um período até aí, dezembro de 2022, para revermos as nossas inseguranças, a nossa baixa autoestima, as questões mal resolvidas relacionadas à nossa autoimagem, ao nosso poder de ação e decisão, ao se colocar e ao se sentir presente no mundo. Áries tem muito disso, é a sua presença, é o ser, é o estar no mundo, é você colocar a sua identidade ali, é você dizer eu sou eu me aceito, eu sou assim, eu gosto de mim assim, ou se eu tenho alguma coisa que eu quero melhorar, que eu quero aperfeiçoar também, é aqui que a gente identifica esses traços de personalidade que a gente quer melhorar. Mas o mais importante, o signo de Áries, principalmente com Quirón ali, é onde a gente faz as pazes com a gente mesmo, ou seja, a gente olha para aquilo que está ferido, doído, relacionado a nós mesmos, né? E a gente vai passar por uma revisão dessas questões. O que está ferido dentro da gente? Por que a gente permitiu que essa ferida fosse causada, caso tenha sido causada por alguém, ou por que nós criamos ou nós estamos nos ferindo, nos maltratando? Então, Quirón retrógrado trabalha muito essa questão, vai trabalhar muito essa questão. É uma revisão das feridas, é onde a gente vai poder analisar o que a gente vem sentindo, todas as feridas que foram tocadas. Vocês sabem que as feridas estão sendo bastante tocadas. A gente teve Marte tocando aqui também. Iniciou um ciclo aí em que vários gatilhos foram acionados. A gente está vendo
essas feridas diante dos nossos olhos, elas estão vivas, latentes, e agora com a revisão, com a retrogradação de Quiron, é onde a gente começa a analisar, a estudar, a se perguntar, a se questionar por quê? Por que que isso me feriu? Como que isso aconteceu? Por que que eu permiti isso acontecer? Por que que eu ainda tenho essa ferida? Por que que eu ainda fico remoendo essa ferida? Essa questão que me fere, que me machuca, que me deixa para baixo. Ou seja, todas as questões, principalmente ligadas à nossa autoimagem, à nossa expressão no mundo, à nossa identidade, o nosso poder de ser e estar, o nosso pertencimento vai ser revisado com Quiron aí, tá? Então, lembrando, vai ficar até dia 23 de dezembro, retrógrado. A gente vai ter um longo período de revisão e isso é muito bacana. Aproveitando que está aqui, olha, aparecendo para vocês, já deixou seu joinha aí? Se você quiser me ajudar aqui, deixa o joinha, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, sou Débora Mexica e ó, se inscreva aqui para você participar desses encontros que a gente tem todas as semanas com astrologia. Bom, então a gente tem esse Quiron ficando retrógrado, nós temos Mercúrio entrando em Leão, Sol entrando em Leão, só que a temporada de Sol em Leão é muito boa, porque o signo de Leão é o signo que fala da felicidade, da alegria, é aqui que a gente tira férias, né? É aqui que a gente se diverte, que a gente volta a ser criança, que a gente pula na água, que a gente pula corda, que a gente brinca de pique-bandeira, de pique-esconde, que a gente, sabe, é a nossa criança que é finalmente ativada novamente, né? E é aqui que está a nossa criatividade, é aqui que estão os romances, o coração batendo, as pernas tremendo, aquele friozinho que sobe na barriga, né? Que em inglês são butterflies no estômago. É uma energia de muita espontaneidade, de muita autenticidade, de muito amor próprio, né? Então a gente vai ter o Sol, né? O Sol voltando para o seu domicílio, voltando para o seu reino, vai pegar o seu bastão novamente, vai chegar em casa e vai reinar belo e maravilhoso. Só que, é claro, nós vamos ter alguns desafios acontecendo durante o trânsito do Sol no signo de Leão, mas isso eu vou falando para vocês ao longo das semanas, tá? Ou no vídeo que eu vou fazer também sobre a entrada e o trânsito do Sol em Leão para vocês. Mas com o Sol iluminando esse signo, gente, é um momento, né? Mercúrio e Sol vão entrar aí nessa energia e a gente vai poder ir em busca do nosso brilho, do nosso amor próprio, da nossa felicidade, da nossa autenticidade, da nossa marca registrada. Você tem uma marca registrada, você é único, você é uma expressão única nesse universo que, se unindo ao todo, se torna uma coisa lindíssima, mas você é especial, você é importante. E quando o Sol entra aqui, quando a gente inicia a temporada leonina, é quando a gente percebe o quão especial, o quão importante a gente é. E se a gente não está bem com isso, aí a gente ainda tem Quiron em Áries, né, para poder mexer nessas questões. Se você não está bem com isso, se você não se aceita, se você não se ama, se você não está conectado com a sua verdadeira vontade, é quando a gente vai precisar começar a fazer um estudo, uma análise realmente, começar a trabalhar para que a gente se reencontre com esse poder próprio nosso, essa luz divina que nos habita. Nós temos todo um ego, né? Esse signo é o signo do ego, onde tem uma crosta, e muito disso foi moldado aqui por Câncer, muito é moldado também na energia sagitariana pelas crenças, religiões de família e coisas do tipo. E aqui a gente vai criando esse ego, essas camadas, que quando o Sol entra aqui, é quando a gente começa também a identificar essas camadas que precisam ser revistas. Mas o importante é a gente entrar em contato com a nossa verdadeira essência, que é esse pontinho no meio. O que está aqui ao redor é tudo aquilo que nos rodeia, tudo que é composto por esse ego. Então, o Sol entrando aqui é onde a gente faz essa revisão de dentro para fora, ou seja, a gente tem o nosso pontinho e fora de nós temos aí as várias camadas do ego, que se tem alguma camada desse ego que precisa ser destruída, né, por Plutão ali, que precisa colocar fim, que precisa ter uma queda como a torre aqui, é o momento de fazer isso. É quando a gente trabalha nessa identificação do que você quer manter e o que você quer também soltar, libertar com o oposto complementar ali, que é Aquário. Aquário rompe também com essas camadas de ego aqui. Então a gente tem essa temporada leonina lindíssima.
Mas vamos dia a dia aqui para a gente poder entender as energias da semana. Vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Então vamos lá, a gente tem a segunda-feira aí, dia 18. A segunda-feira vai ser um dia que é importante a gente tomar cuidado com a nossa língua. Porque sim, a gente vai ter Mercúrio fazendo oposição. Mercúrio vai estar aqui em Câncer e vai fazer oposição aqui para Plutão. E logo em seguida, olha, pela manhã, ainda 8 horas e 17 minutos horário de Brasília, a gente vai ter a Lua entrando no signo de Áries. E logo em seguida a gente vai ter a Lua fazendo quadratura para Vênus. Tá? Então a Lua vai estar aqui e vai fazer quadratura para Vênus. Vênus em Câncer. Simbolizando o quê? Talvez a gente leve algumas questões para o lado pessoal, talvez a gente se irrite, talvez a gente se torne um pouco intolerante com algumas questões e a gente pode soltar o verbo, a gente pode ser grosseiro, explosivo, falar coisas para atingir justamente aquela ferida, né? Porque Plutão também tem questões com feridas, com mágoas. É importante tomar cuidado aí com as redes sociais, para você de repente não expor alguma coisa de alguém, porque Plutão está lá em cima, né, em Capricórnio. A gente ainda vai estar aqui na lua cheia de Capricórnio, então a gente ainda está com aquela energia de expor, de revelação, mas cuidado com o que se fala. Outro ponto que é importante a gente prestar atenção, principalmente indo para o trabalho ou no fluxo aí do dia a dia, cuidado com acidentes com carro, meios de transporte, tá? Isso aqui pode indicar isso, explosões, alguma explosão acontecendo com meios de transporte, pode ser inclusive carro, caminhões, trens, até mesmo aviões, prédios comerciais também. É importante a gente prestar atenção relacionado a isso aqui. Cuidado com acidentes. E também com a Vênus aí fazendo quadratura para Lua em Áries, junto com Mercúrio, cuidado com roubo, com assalto, furtos em geral. Coloque as suas coisas, seus pertences de valor em um lugar seguro, coloque a sua bolsa para frente, tire o celular, sua carteira do bolso de trás. Esse tipo de coisa vale a pena a gente prestar atenção, porque a gente está falando de Vênus que também fala de dinheiro. E preste atenção também na porta da sua casa, de não deixar portas abertas, destrancadas e coisas do tipo. É importante a gente ter um pouquinho de cuidado relacionado a isso aqui. Mas aqui também é importante a gente não gastar em excesso, ainda mais porque a Lua vai fazer conjunção aí com Júpiter em Áries. Então, não gastar em excesso para preencher algum vazio emocional aqui, tá? De repente a gente pode sentir um vazio e começar a gastar, ou de repente querer agradar as pessoas, né? De repente comprando algo muito caro para poder fazer um mimo e de repente vem aquele rombo na sua conta bancária. Preste atenção nessas questões, tá? Mas aqui, olhando para as questões mais profundas, essa segunda-feira também é um dia que a gente já vem aí de uma energia espiritual lindíssima do fim de semana. A gente ainda passa a madrugada com essa energia fortíssima, com a Lua no signo de Peixes aqui. Por isso, esse dia também, se a gente for levar para as coisas mais íntimas e mais profundas da nossa vida, pode ser aonde a gente consiga entender ilusões, aonde estão algumas ilusões, a gente vai identificar essas ilusões e com Mercúrio fazendo oposição a Plutão, é a nossa mente dando aquele chega para lá, sabe? Falando basta, chega, não quero mais isso. Ou seja, tudo vindo para nossa consciência e esse Mercúrio com Plutão falando para você assim, acabou, é fim, isso não vai mais me atingir. Eu vou ter um controle maior mental, eu vou conseguir controlar essa crise interna que eu estou passando, a crise interna de Vênus, no signo de Câncer e Lua em Áries. Ou seja, é um dia também para a gente poder tomar decisões importantes para aquilo que a gente quer colocar fim, para aquilo que a gente quer dizer, olha, basta, chegou. Tá? Então, é um dia muito poderoso para isso. E aí, no dia 19, na terça-feira, Mercúrio entra finalmente aqui no signo de Leão. E aí, a nossa mente vai se voltar para a gente. O entendimento do que acontece, as pesquisas, as curiosidades, as informações, a gente vai querer colher de nós. É aquele momento em que a gente começa a investigar a nós mesmos, ou a começar a escrever uma autobiografia, relembrar os nossos feitos, as nossas criações, o que a gente fez, o que a gente criou, o que a gente manifestou no mundo. Ou seja, tem toda essa questão aí, começando a ser trabalhado. O interesse vai se voltar para dentro, para nós. E é claro que Leão tem uma energia, a gente sabe que a gente tem uma energia aí
um pouco mais egoísta, né, voltada mais para dentro da gente, para as nossas questões pessoais. E se nós temos o período em que o Sol entra nessa energia, é porque é importante de tempo em tempo a gente se tornar um pouquinho mais egoísta mesmo, voltar mais os nossos interesses para nós mesmos, né? Então, este momento está chegando, o momento da gente começar a trabalhar o nosso eu e a aperfeiçoar o nosso ego. E aí, nesse dia, é quando Quiron começa a retrogradar, mas essa retrogradação a gente vai sentir ao longo dos 6 meses que a gente tem pela frente, mas a gente tem nesse dia a conjunção, praticamente junto aí, né, com Mercúrio começando a ficar retrógrado, a gente tem aí Quiron e Lua fazendo conjunção aqui. Então a Lua vai fazer conjunção com esse Quiron. Então no momento que esse Quiron começar a retrogradar, a gente vai mergulhar fundo nessas feridas, a gente vai sentir que algo está sendo remexido dentro da gente. Algumas questões a gente vai sentir mesmo na pele, assim. A gente vai estar flor da pele relacionado a feridas, questões de incômodo, principalmente quando a gente se olha no espelho, com esse Mercúrio já em Leão, quando a gente se percebe, quando a gente se lê, quando a gente se informa sobre o que é que está acontecendo no nosso interior, com a nossa personalidade, com a nossa identidade, com o nosso eu verdadeiro, com a nossa verdadeira vontade, com a nossa luz divina. É quando a gente olha, a gente percebe, porque Mercúrio é o planeta que ajuda a gente a ler essas informações, e aí a gente talvez sinta isso na pele. Opa, isso aqui não tá legal, eu não tô gostando de mim assim. Por que eu estou rejeitando isso em mim? Por que eu estou me maltratando aqui? Isso tudo é Quiron aí. E aí a gente tem, nesse dia, às 22 horas e 38 minutos, o Sol fazendo aqui sua lua cheia, né? A gente pode falar Plutão cheio com o Sol. Ou seja, o ciclo do Sol em relação a Plutão já chegou no seu ápice. Essa aqui é a fase cheia, é a fase que a gente colhe os frutos. Os frutos relacionados a quê? As transformações, as crises, os problemas, o fundo do poço. O que nos incomodou a gente viu na primeira fase. A segunda fase foram as mudanças. A gente precisou agir de alguma forma, manifestar, realizar com o Sol o que a gente queria colocar fins. E agora a gente está colhendo os frutos disso. O que você fez lá atrás relacionado àquilo que você não quer mais, aos abusos que você não quer mais passar, a submissão que de repente você não quer mais pertencer, as questões internas que você quer transformar. Tudo isso a gente foi trabalhando nos últimos 3 meses, 3, 4 meses. E agora é o momento da gente ver o resultado disso. Então a gente tem aí 3 meses até o Sol chegar em Libra, a gente vai ter esse período de experimentar os frutos, de colher os frutos. Se você decidiu que você quer mudar alguma coisa relacionada a abusos, submissão, crises, questões profundas que você quer transformar, agora é a hora que essas coisas vão se manifestar, vão se realizar, vão acontecer. Então, esteja preparado para ver também essa torre cair. É uma semana em que a gente vai iniciar a ver essas questões caindo aí, no sentido de a gente está trabalhando realmente na força do Sol, na força da realização, da manifestação, da criação de situações que a gente coloca um fim. Tanto o Sol quanto Marte são 2 forças relacionadas a Plutão que fazem toda a diferença. E a gente está rompendo com estruturas mesmo, com sistemas que foram construídos ao longo dos anos, ao longo da nossa história. São pilares, são estruturas que foram ali, olha, sendo construídas. É aqui que a gente precisa romper com essas estruturas e fazer desabar para construir aquilo que a gente realmente quer, moldado da forma que a gente sonha e não moldado por outras pessoas, por família, parentes. Ou seja, é você olhar para si. E o Sol em Leão vai ajudar muito isso. E lembrando que Plutão ele vai entrar em Aquário e a gente vai ter muita coisa para trabalhar relacionado a isso de 2023 e 2024, principalmente 2024 em diante. Mas aqui com o Sol em Câncer ainda, fazendo essa oposição, nós estamos trabalhando estruturas da nossa privacidade, do nosso passado, da nossa primeira infância, de tudo aquilo que nós fomos nutridos. E Plutão está mostrando para a gente essa estrutura que foi formulada. Existe um sistema de crença, principalmente cultural, que pode ser muito destrutivo, principalmente quando se coloca religião no meio, quando se coloca dogmas, fanatismo no meio. Aí a gente pode ver
questões realmente muito destrutivas. E a gente está em um período em que a gente pode mudar isso, tá? Principalmente aquilo que foi enraizado, aquilo que foi, de certa forma, plantado ali. A gente pode transformar os líquidos, né, os nutrientes que a gente coloca, que a gente alimenta essas raízes, porque transformando essas águas, os nutrientes vai transformar a qualidade dos frutos lá em cima. Lembrando que nós estamos na alunação de Câncer, hein? Então, a gente tem esse ápice acontecendo nesse dia 19. E no dia 20 de julho, a gente tem a fase minguante acontecendo, que é esse mapa. Esse mapa é um mapa da fase minguante e olha o aspecto aí que nós temos, um aspecto de desafio. É uma quadratura em T que a gente vai ter. Então, nós temos o Sol a 27 graus e 51 minutos e a Lua vai estar a 27 graus e 51 minutos. E nós temos Plutão a 27 graus e 20 minutos, ou seja, uma baita tensão acontecendo aí no céu. Essa tensão, essa lua minguante, é uma lua minguante de internalização. É claro que sempre a lua minguante é quando a gente está fechando um ciclo, analisando a situação no sentido de ver os resultados daquilo que a gente colheu, o que deu certo, o que não deu certo, o que eu preciso mudar para a próxima fase. Mas segurem essa informação. O que eu preciso mudar para a próxima fase? É isso que a gente vai sentir nessa fase minguante. Nos próximos 7 dias, até a Lua chegar aqui no signo de Leão, no dia 28 de julho, que vai ter a Lua nova. O Sol e a Lua vão se encontrar aqui. Essa fase aqui, esses próximos 7 dias, provavelmente seja uma fase de muitas mudanças e transformações internas. No sentido de passarmos por crises mesmo, de passarmos por questões profundas internamente, de chegarmos no fundo do poço, olharmos para as questões que realmente nos incomodam. Ou seja, é uma semana que vai trazer incômodo, que pode chocar, que pode abalar, que pode tirar o nosso chão. De repente, aquilo que a gente reconhecia como uma estrutura sólida, firme, aquela estrutura pode desabar, aquela crença pode cair, aquele apoio que a gente tinha, de repente, talvez não esteja lá, para a gente sair de uma zona de conforto, para a gente sair de uma estagnação, para a gente sair do estado de fuga também, porque junto a gente tem esse grande triângulo acontecendo de água, que iniciou no final de semana. Então tem muitas coisas que a gente está sendo preparado para abandonar, para soltar, para diluir, alguns apegos de Marte aqui no signo de Touro, com Urano já fazendo oposição aqui para o nó do sul. Ou seja, nós estamos em um momento em que tudo aquilo que a gente se apoia e tudo aquilo que é familiar de Câncer, né, tudo aquilo que é muito familiar, que é muito seguro, Touro e Câncer, essas estruturas que a gente se apoia, a estrutura de Capricórnio, estão ficando bambas. A gente não está podendo se apoiar mais nisso. Então, tudo aquilo que a gente reconhece, caramba, eu sei que aqui eu tenho segurança, eu sei que aqui está tudo bem. Pode ser que alguma área, alguma zona da sua vida aí, essa estrutura de apoio caia. E, de repente, você pode se ver tendo que tomar decisões com a Lua em Áries, tendo que assumir a responsabilidade por você mesmo, tendo que acreditar no seu potencial, no seu poder pessoal, no seu poder de escolha, de repente tendo que trabalhar uma inteligência emocional muito grande com Plutão em Capricórnio, sabendo criar estratégias para você sair de repente de uma enrascada, para você sair deste momento de crise, para você conseguir gerenciar as crises que você pode vir a passar, principalmente nos próximos 7 dias ou até mesmo para o próximo ciclo da alunação em Leão. Porque a gente vai ter muitas questões internas sendo mexidas e muitas crenças, porque o Sol vai conversar aqui, olha, em via aberta com Quirón e Júpiter em Áries. A gente vai ter tanto Leão quanto Áries muito ativos pelo trânsito de Leão. E o signo de Áries está ligado ao self, né? Que é o eu, é a nossa identidade, é a identidade do eu. E o signo de Leão está ligado ao eu verdadeiro, a nossa verdadeira essência, ao nosso poder de criação mesmo. Então, aqui, olha, é tudo eu. É eu, mais eu, tudo eu, voltado para mim e eu mesmo. Então, a gente vai ter esse período em que a gente vai ter que olhar para essas questões. Só que a gente está falando de um Sol, quadratura Lua em Áries e Plutão lá em Capricórnio. São as estruturas desse eu, através das nossas emoções, através da nossa vida privada, da nossa intimidade, da nossa família, das nossas raízes e tudo aquilo que a gente manifesta no mundo, todas as estruturas que a gente já tem construídas,
que já estão expostas, que já estão lá. Só que isso aqui simboliza uma queda dessas estruturas, mas existe uma luz no fim do túnel. A torre pode cair, nossas torres podem cair, podem desabar, mas por cima disso nós temos uma linda esperança. Aí, uma estrela, uma luz no fim do túnel. Se isso está acontecendo, é porque para o futuro, Aquário, o que nós temos? Nós temos mudanças, progresso, melhorias vindo aí. A gente só está destruindo estruturas que não servem mais, que não suportam mais, que não sustentam mais o velho. Então, é por aí. E a gente está vendo cada vez mais essa quadratura acontecendo novamente, de Saturno e Urano. Saturno retrógrado, já Urano vai ficar retrógrado também. E aí nós temos essa quadratura que vai ficar quase exata, ela não vai chegar a ficar exata, mas é a última conversa entre esses dois aqui, olha, que a gente vai ter essa quadratura acontecendo, que está fechando essa necessidade de mudança, de soltar o velho e trabalhar o novo, que a gente já vem trabalhando desde 2021, principalmente em 2021 a gente viu isso acontecendo, a gente está fechando esse aspecto para o ano de 2022, principalmente para 2023, que é quando Plutão dá a sua primeira entrada em Aquário e depois volta para Capricórnio para a gente poder fechar os assuntos dessas velhas estruturas e começar o progresso aqui. Quando Plutão chegar em Aquário é o momento de começar o progresso. É nada mais, nada menos que uma estrela aí, o arcano da estrela. Plutão em Capricórnio destruiu as estruturas e Plutão em Aquário é quando a gente vai ter que começar a trabalhar para a reconstrução de uma sociedade e de uma vida coletiva melhorada, porque o velho caiu. Então, essa quarta-feira a gente tem essas energias vindo aí à tona, junto com uma lua minguante em Áries. E logo depois, às 15h22, a lua entra no signo de Touro, onde ela fica exaltada. E aí, no fim do dia, talvez a gente sinta uma paz, porque a lua aqui em Touro, conversando com a Vênus, em Câncer, a gente vai ter uma recepção mútua. O que é uma recepção mútua? É quando nós temos os regentes dos signos trocados. Ou seja, o regente do signo de Touro é a Vênus, certo? E o regente do signo de Câncer é a Lua. A Lua está no signo de Touro e a Vênus está no signo de Câncer. Então, nós temos uma troca em um aspecto de sextil aqui, né, que é um aspecto muito bom também. Ou seja, aqui a gente vai ter uma troca de informação incrível, fechando aí essa quarta-feira muito transformadora. Apesar de tudo, é como se fosse essa esperança mais uma vez aqui, né, a estrela. Apesar de tudo, a gente vai ter uma compreensão, um alento. A gente vai conseguir sentir que, apesar de tudo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é original vai estar ali, vai te apoiar. Somente aquelas falsas estruturas vão desabar, mas aquelas que são verdadeiras, de repente você vai conseguir identificar o que é verdadeiro, aonde que está o apoio verdadeiro, aonde você pode contar realmente. E isso pode simbolizar não uma pessoa, não a sua casa, não as suas raízes, não a sua conchinha, mas pode ser uma questão espiritual também, tá? De repente é um apoio espiritual que você venha a ter. Então, esteja preparado para esses sinais que podem vir aí no fim do dia. Na quinta-feira nós temos a Lua fazendo conjunção com Marte aqui. Quinta-feira é um dia de muito trabalho, muito prático, de soluções, se você quiser encontrar soluções práticas, realistas. É um dia muito bom para trabalhar com essas questões. É um dia muito bom para colocar a mão na massa e para tomar decisões importantes também relacionado a algo que você queira fechar como uma segurança, como algo que você pode confiar, né? Então, essa Lua com Marte aí vai estar bem bacana nesse sentido. Já na sexta-feira, nós temos aí a Lua fazendo conjunção com Urano. Ainda na madrugada, às 3h13, nós temos essa conjunção. E, obviamente, a Lua aqui em conjunção com os nodos e oposição com o nodo Sul em Escorpião. Esse é um dia que talvez a gente sinta alguma instabilidade emocional, que a gente sinta algumas mudanças, que alguns acontecimentos, surpresas podem vir e a gente ter que se virar ali nos 30, de fazer alguma coisa, de ser resiliente para poder conseguir contornar algumas situações. Então, esteja preparado para algumas mudanças e essas mudanças, essas surpresas, elas podem ter um significado maior. Ou seja, preste atenção nos detalhes desses acontecimentos, porque ali pode ser que tenha, né, com os nodos envolvidos, pode ser que tenha uma luzinha que te indique a direção para você ir e o que soltar.
Então, fique atento a isso. E aí, com a Lua fazendo aqui a quadratura para Saturno, vai ativar ainda mais a necessidade de mudança, da mudança de Urano aqui, da conjunção da Lua com Urano, e a quadratura com Saturno é abrindo espaço para o novo e soltando o velho, deixando o velho ir, para que esse novo tome espaço. Então, se alguma surpresa acontecer aí na sua vida, que de repente tire um modelo antigo, uma ideia antiga, ou de repente mude a sua rotina, que traga alguma novidade para o seu dia, perceba ali o que esse evento está querendo te passar como mensagem, do que soltar e do espaço novo que pode ser aberto. E aí, às 17h06, o Sol entra no signo de Leão, aí é um boom, é uma explosão de energia. Porque o Sol finalmente volta, depois de 12 meses, ele volta para o seu reino, para o seu palácio. E é aqui que ele se expressa da melhor forma possível. Procure trabalhar essa entrada do Sol como uma forma de entendimento e empoderamento pessoal. Principalmente com a Lua fazendo um trígono aqui, olha, em Touro, para Plutão. É o seu amor próprio, é você se valorizar, é você se sentir conectado a você mesmo, ao seu eu e entender o tamanho do seu poder, o poder que você tem de criar, de manifestar, de ser o ser único e brilhante que você é. Né? Então, isso é muito bacana. Aí a gente tem o sábado a Lua já entra aí na madrugada no signo de Gêmeos, e esse sábado, gente, tá incrível para que a gente possa se expressar, se comunicar, criar. Se você quiser colocar o seu lado artístico, a sua criatividade para fora, se você quiser voltar à sua infância, buscar aquela criança, aqueles ideais de infância, a sua felicidade de infância, ou trabalhar a sua criança, a criança ferida, o entendimento, a compreensão disso. Ou seja, é um mergulho para dentro, é um mergulho de lua minguante que pode trazer para a gente muito entendimento sobre o que a gente vai querer construir, manifestar, criar na lunação de Leão. É literalmente a gente pegar a nossa agendinha ali, o nosso diário, né? Pega aí o seu diário e, começa a escrever os pontos importantes, o que você quer para a sua vida, o que você quer para você mesmo, quais as melhorias, quais as mudanças que você quer passar. Quais crenças com Júpiter aí, né? Mercúrio e Júpiter conversando aqui lindamente em trígono. Vai ser lindíssimo o entendimento de crenças que a gente precisa ressignificar, de se conectar realmente com o seu eu, com o mestre interior que a gente tem dentro da gente. Esse é um momento muito mágico para isso. É um sábado e um domingo, e domingo continua assim também, tá? É um sábado e domingo maravilhoso para a gente fazer um estudo de caso do nosso eu, da nossa existência, do ser e estar neste mundo, do porquê estamos aqui. É claro que isso aqui também, se você escreve, se você é um comunicador, seja como for, se você trabalha com audiovisual, com blogs, com podcast, com tudo aquilo que envolva comunicação, informação, criatividade, ou até mesmo aquilo que envolva o mundo infantil, ou se o seu foco for, de repente, os relacionamentos, as paixões, os amores, se você quiser se inspirar para um namorado, para uma namorada, se você quiser florir o relacionamento, se você quiser colocar uma pitadinha de paixão na sua relação, esse sábado está maravilhoso para isso. Principalmente para interagir, para pensar sobre o que a gente pode melhorar na nossa forma de se comunicar, no nosso jeito de ser, em como levar a vida, em termos de criatividade no nosso trabalho, ou seja, tá um fim de semana incrível para isso. E aí a gente tem o arcano da semana, mais uma vez, que está aí a estrela. A estrela é isso que eu venho falando durante todo o vídeo, é a esperança. A estrela, ela está dizendo para a gente, olha, apesar de tudo que talvez a gente venha a passar, as dificuldades, as crises, as transformações, as catarses, porque sim, a gente pode passar por muita catarse nessa semana, porque a mente, o Sol, a consciência, que é Mercúrio, junto com o Sol, vão tocar Plutão, né, lá em Capricórnio. Então a gente vai receber um monte de revelações sobre questões profundas que foram ocultadas por nós, por outros. Informações importantes podem vir à tona. E pode ser aquela semana que a gente fale assim, o meu mundo caiu. O nosso mundo pode cair essa semana. Em algum ponto, eu não quero dizer que a vida vai ser toda destruída, mas de repente, uma crença, uma idealização, um sonho, algo que você se apoiava ali, aquilo ali pode cair.
pode chegar ao fim, ou você pode perceber que não era exatamente aquilo que você acreditava que era, ou de repente você pode sentir um chamado para despertar e colocar um fim naquela situação. E pode ser uma situação pequenininha, uma situação gigantesca, isso depende da vida de cada um. Mas, seja o que for que aconteça nessa estrutura, nessa queda, é importante você lembrar que existe uma luz no fim do túnel. Tudo o que está acontecendo é para o seu bem, são para mudanças positivas, melhorias que vão vir lá na frente. Se você está terminando um relacionamento hoje, pode ser que esse término seja maravilhoso para você encontrar uma pessoa muito melhor lá na frente. Se você não termina aqui, como é que você vai encontrar essa pessoa? Como é que você vai mudar rumos? De repente você está indo para um caminho para cá e a vida está te levando para cá. E o único jeito para você vir para um outro lado é você colocando um fim aqui, nessa história. Isso serve para relacionamento, isso serve para trabalho, isso serve para decisões na família, para contatos sociais, de repente uma associação, uma aliança, que você diz assim, não, não quero mais não. Aí de repente você vai encontrar uma outra aliança em um outro lugar que vai ser muito bom. Então, o que essa estrela está dizendo para a gente é confie. Confie nas transformações, nas mudanças que podem acontecer, esteja preparado para elas, passe pelo processo e confie, porque lá na frente é muito provável que os resultados sejam melhores para a gente. Existe um porquê de tudo isso estar acontecendo, tá bom? Gente, é isso. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo essa semana, mas eu desejo para todos uma linda semana, uma semana bastante delicada, muito transformadora, mas é isso. São os ciclos cósmicos que acontecem, esse reloginho cósmico aqui funcionando com seus trânsitos e simplesmente acionando de forma cíclica pontos que a gente precisa ir mexendo. E todo ano a gente passa por questões assim que mexem com esses pontos específicos. Então, é só a gente se preparar, tá certo? E é isso, pessoal. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Elas estão todas aqui. Tem ali no Instagram do Encontros Astrológicos, Facebook, Twitter e Telegram. E tem minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica. Tem ali no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e Telegram também, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva. Acione o sininho. Se você quiser contribuir para esse trabalho que eu faço, você pode se tornar membro. Tem o meu site ali se você quiser visitar. Tá aí para vocês o endereço. Lembre-se de deixar o joinha, gente, ajuda muito, tá bom? E é isso. Desejo para todos uma linda semana. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha que vocês já sabem. Ajuda muito, muito, muito o canal. De compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.